Olá, a nossa conversa hoje é com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Guilherme Mendicelli. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Rodrigo. Depois de 10 anos retornando ao Gente em Destaque com um pouquinho mais de história para contar. Você já bastante diferente. Hoje é presidente da Fundação Cultural. Sim. 10 anos atrás você lançava o seu primeiro livro, né? Curvas da Ilusão. O que você lembra daquela época, do seu comecinho como escritor? Sou muito grato àquela época, Rodrigo. Quando eu olho a minha história e vejo o que aconteceu nesses 10 anos, eu vejo o livro como um grande marco na minha vida, né? Principalmente nessa inserção no cenário cultural, nessa inserção no cenário artístico. Ali, de alguma forma, publicando meu primeiro livro e a importância que esse livro tinha na minha vida, na minha carreira como poeta, representou, ilustrou essa pessoa que eu também era, né? Essa minha veia artística, essa minha manifestação artística que só se desenvolveu cada vez mais conforme o tempo foi passando. Então olho para trás, até a história que foi publicar meu livro, as consequências desse primeiro livro na minha formação, a consequência das portas que se abriram, da minha trajetória profissional, que também teve muita influência do meu livro. Então eu vejo com muita gratidão esse tempo que passou e esse primeiro marco mais simbólico na minha vida, quando eu tinha então 16 anos. Né? Tem a história, queria que você contasse pra gente de novo, que é a história do marcador de texto, né? Que você conseguiu ali publicar o seu primeiro livro por conta disso. Exatamente, eu tinha 15 anos na época, já tinha reunido algumas poesias minhas num arquivo de Word, e eu criei uns marca-páginas para tentar divulgar meu material, fazer as pessoas entrarem no meu blog e divulgar meu trabalho como poeta. Foi quando eu coloquei esses marca-páginas dentro de uma livraria, dentro de livros específicos na Livraria Cultura, em São Paulo. E eu coloquei na segunda-feira, na terça-feira eu recebo um e-mail do dono de uma editora que achou um marca-página meu, com uma poesia minha, queria conhecer mais meu trabalho. E foi desse gancho que depois de algumas semanas eu já estava com o contrato de publicação do livro assinado pelos meus pais, eu nem poderia assinar a publicação ainda, e publicando meu primeiro livro sem pagar um centavo, materializando aquele meu sonho que eu tanto desejava, de que minha poesia chegasse a mais lugares. Eu lembro que naquela entrevista lá que a gente gravou no Parque da Cidade, agora novembro, está completando 10 anos dessa gravação, a entrevista parava exatamente no lançamento do seu livro. O que aconteceu depois? Como é que foi a repercussão do livro? E você lançou mais livros depois daquele, né? Aconteceu muita coisa, assim. Primeiro, eu tive uma inserção nesse universo literário através da poesia. Isso fez com que eu estudasse muito mais, isso me abriram portas de palestras, bate-papos, e eu passar um pouquinho dessa minha experiência para outras pessoas, especificamente jovens. Então, depois da publicação do meu livro, eu tive muito contato com a juventude, fui em muitas escolas, comecei a contar um pouquinho dessa história e principalmente desse meu movimento de não esperar as coisas baterem na minha porta e sim eu ir buscar aquilo que eu quero e com boas intenções, acho que as coisas, os frutos, eles vêm também, né? A gente planta e a gente também colhe. Depois disso, da publicação do meu livro, eu tive uma inserção muito grande dentro do mercado editorial. Eu passei a trabalhar com literatura, trabalhar com revisão de texto, trabalhar em alguns eventos culturais, não só aqui como em São Paulo, né? E parte desse processo também se deu nisso. Eu saí em 2012, começo de 2013, eu fui para São Paulo e fui trabalhar numa editora, fui trabalhar na editora que publicou meu livro, coordenando todo o processo editorial e tendo um pouco mais de contato com esse processo do texto, da escrita, da lapidação desse material, que também me abriram muitas portas. Assim, foram muitos contatos e experiências muito bacanas que eu tive. Nessas palestras que você começou a dar aí nos anos seguintes, que tipo de juventude que você encontrou nas escolas, quando você ia falar sobre literatura? Era uma juventude mais interessada? Era uma coisa mais direcionada para um certo público ou você foi ali meio que no escuro? Não foi no escuro. Primeiro que era muito simbólico para mim porque eram meus colegas. 1 ano, 2 anos de diferença, muitas vezes a gente vai conversar sobre isso.
são pessoas da mesma faixa etária que eu, com histórias diversificadas. E nesse momento, que é o momento da juventude, as pessoas não têm muito clareza do que elas querem para a vida, do que elas vão ser na vida. Ainda falta um pouco de experiência, um pouco de oportunidades para elas lapidarem esse desejo ou como a vida vai acontecer. Então eu encontrava a juventude sempre muito interessada numa história de alguém com uma idade próxima a elas, que já conseguiu realizar alguns sonhos, e eu tentava sair um pouco da literatura em si, apesar de que eu encontrei muitas pessoas, principalmente artistas, que tinham dificuldades de aceitação, principalmente por questão dos pais, por questão de vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, essa vida é boa, essa vida é ruim, você tem que ser engenheiro, você tem que ser mestre, você tem que ser advogado. Aquela coisa que tem que ser alguém na vida, né? E as pessoas não aceitavam muito isso. Quando elas viam eu contando minha história, elas falavam assim, nossa, eu desenho, eu posso ter um livro com o meu desenho, eu escrevo, eu posso ter um livro. Então acho que assim, tornava acessível aquela história, aquele contexto para elas. Isso me marcou muito. Mas eu tentava despessoalizar da questão livro, literatura ou Guilherme e colocar um pouquinho na questão o que nós estamos fazendo pelos nossos sonhos. Eu sou uma pessoa que, ainda bem, pelo meu contexto de vida, eu acho que é único o meu contexto, eu não posso comparar e falar com que outras pessoas tenham essa mesma perspectiva. Mas eu sempre acreditei no meu sonho e nunca aceitei que alguém falasse para mim que o meu sonho não poderia ser realizado. Eu sou uma pessoa muito audaciosa nesse ponto, de buscar o sonho. Isso desde criança? Desde criança. De tudo que eu sonhava em casa, quando era criança eu queria ser peão de rodeio, eu já quis ser palhaço, eu já quis ser músico, eu já quis ser ator. Tinha época que eu era criança, eu lembro que eu ficava com um Walkman de fita cassete ainda, andando pela casa, com um foninho, fingindo que eu estava no Big Brother. Sempre tinha um lance assim, bem infantil da criança, o que ela via na TV e como que isso reproduzia na vida dela. E meus pais sempre me deram muita liberdade para isso, sabe? Para eu poder despertar esses meus sonhos. E foi quando essa veia artística me tocou através da literatura, e a mensagem que eu sempre quis passar é possível. O que você está fazendo por esse seu sonho? Desde você mentalizar, de você falar eu quero, até você tornar ele um pouco mais concreto. Que tipo de ação eu posso fazer hoje, mesmo que em dimensões pequenas, para realizar o meu sonho? Então, dentro desse universo foi que se deu as palestras e esse contato que era muito bacana, muito sonho borbulha nas escolas. E os 2 livros seguintes que você publicou foram também de poesia? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aí, em 2013, eu escrevi um livro infantil que passa uma mensagem sobre a posse responsável dos animais. Escrevi com o fim de passar, eu queria entender o que eu poderia fazer para ajudar essa causa, e o meu ofício era escrever. Então foi quando eu dei vida ao Sofia e seu cachorrinho desajeitado, que foi um outro marco na minha vida, né? Eu fiz esse trabalho, fiz um trabalho vinculado com as ONGs de proteção animal. Eu também, foi o livro que, um dos meus livros já vendi mais de 1.500 exemplares. Então, assim, tive a possibilidade de viajar ao Brasil contando história. E foi como eu materializei aquela minha vontade de ajudar. Eu ainda não podia ajudar com dinheiro ou necessariamente com a ação humana. E eu parei e pensei, falei, qual que é meu ofício? Foi porque eu escrevi o livro Sofia e seu cachorrinho desajeitado, que também foi um grande boom. E em 2017, um pouquinho depois, veio mais um de poesia. Eu já tinha ficado um pouquinho longe, eu amadureci, eu acho que é muito bacana eu entender a minha maturidade como ser humano e a poesia como uma fonte de elaborar esses meus dilemas e elaborar essa vida que eu via sentindo de acordo com os meus processos pessoais, com meus processos internos. Foi que eu publiquei meu livro. Então, hoje esses são meus 3 livros, os 2 de poesia e um infantil. Esse de poesia, o segundo de poesia, você chegou a comparar com o primeiro, fazer essa relação do quanto você tinha ficado mais maduro, mais experiente, apesar de ser ainda novo, mas você chegou a ter esse balanço? Sim, ele é muito simbólico para mim. Eu vejo a minha poesia muito mais madura, porque o artista tem muito disso, né? A gente publica num período a nossa história, o texto, o nosso trabalho artístico, independente de qual seja a manifestação. Passa um tempo, você já está diferente, então você está diferente, aquelas coisas que você construiu também já estão diferentes.
opinião, sensação, visões de vida, visões da realidade. Meu primeiro livro foi mais um compilado visceral, eu acho, dessa minha descoberta na literatura. Então tinha desde poema de amor até poema existencial, o que eu estou fazendo aqui, tinham releituras de grandes poemas. Então foi esse conjunto de experimentações que compilados deu esse meu primeiro livro. O 15º já tinha mais um viés um pouco direcionado, já tinha um contexto um pouco mais, um universo mais definido, que foi um processo individual, um processo não só de depressão, mas de encontro com a minha individualidade, através de um trabalho de muito estudo, de muita análise das experiências que eu passei. Então eles já estavam ali um pouco mais direcionados e eu considero que é um trabalho muito mais maduro, que condiz muito mais com o Guilherme de hoje. Claro, pela distância de tempo, mas por todo esse processo também. E é um livro onde você se expõe muito, né? Coloca coisas pessoais suas. Você avaliou o risco, porque você se expõe muito, tem consequências. As pessoas às vezes querem privar da sua intimidade, sua liberdade, e você mesmo escolheu colocar isso ali nas páginas. Como é que você mediu o risco de até qual o limite de você colocar no seu livro? Como é que foi isso? Eu escolhi ser artista. Artista tem que pagar esse preço, tem que pagar o preço de também se expor. E quando eu falo que eu escolhi, né, é uma coisa natural, não necessariamente é uma escolhi profissão artista, mas é uma consequência de tudo isso que borbulha dentro do meu trabalho de criação. Mas eu também penso e entendo que eu sou minha maior matéria-prima. Então, o poeta tem muito disso, né? A matéria-prima vem de dentro, então eu não poderia me limitar, eu não poderia ir até um ponto. Então, é claro, daquilo que cabe a mim, daquilo que eu escolho expor, eu também escolho pagar o preço. Então, com muita tranquilidade, com muito discernimento, sabendo que aquele ali é uma extensão de mim e aquilo que está ali é uma extensão do Guilherme. E até hoje sem arrependimentos. Sem arrependimentos nenhum. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.